Hoje eu decidi falar um pouco sobre disfunção executiva, que muita gente, inclusive o meu pai falou uma vez pra mim, seu Pedro, um beijo pro senhor, tá? Tô com saudade. Depois eu vou ligar aí pra gente bater um papo. O meu pai uma vez ele falou pra mim que pessoas com autismo tinham muita preguiça. Vou te apresentar o Davi, vou apresentar o Davi pra vocês, que já veio chorando. Vem aqui, meu pequenininho, vem, meu Deus, gente, ó. Esse é o Davi Luca. Fala oi, meu amor. Você tá choramingando de novo, filho? Toda noite agora. É? Gente, esse é o Davi. Ele ainda é não verbal, né, amor? E, e tá super, super, ó, super agitado, né? Não consegue falar, então ele fica assim, ó. Vai com o vovô, por favor, vai lá. Vai lá com o vovô, vai. Ô, anjo. Ele tá um pouquinho agitado, tá com os dentinhos nascendo. E ele quer ficar no celular. E então a gente tá tirando o celular dele e isso tá deixando ele muito estressadinho. Hoje já não quis participar muito das atividades lá no judô, na terapia também já teve comportamento disruptivo hoje. Então é assim mesmo que acontece quando a criança está habituada a alguma coisa e que a gente vai tentar refazer aquilo, né? Tentar modificar alguma situação ali pro bem dele, até ele acostumar com aquilo de novo, vai causar assim, e o Davi, ele não dá descanso mesmo quando ele fica desregulado, ele faz bastante coisinha, ele bate nas têmporas, ele dá cabeçada, ele faz um monte de coisa. Quando ele está perto do item, ó, e que eu dou uma negativa, ó, meu celular tá imundo, porque ele tava mexendo hoje mais cedo, ó, tá vendo, gente? Todo trincado. Mas à noite não dá mais para dar aplicativo para ele, né? Não dá para dar celular para ele, porque mexe muito com o sono. Mas aí ele fica assim, ó, estressado. Mas o estresse dele maior é por causa dos dentinhos que estão nascendo. Então, mais tarde eu vou dar um de pironinha pra ele. E aí você fica sem querer medicar, mas olha como a criança fica, né? Você tem que dar um de pirona, para que se ele tiver com algum outro desconforto, já dá uma melhorada nele, né? Porque aí já passa a não ser só o hiperfoco dele que tá falando alto, né? Porque quando é só o hiperfoco, eu começo a fazer qualquer outra brincadeira com ele e eu consigo distrair o Davi. Se eu descer com ele, ele nem lembra mais do celular. Se eu começar a brincar com ele de correr pela casa, ele não liga. Se eu brincar de cabaninha com ele, ele não liga. Mas quando ele tá com algum desconforto fisiológico, que no caso, acredito que são os dentes, ele tá com um pouquinho de dor de barriga também acredito que seja por causa dos dois dentões que estão nascendo, e ele tá um pouco assim, nervoso. Mas faz parte, daqui a pouco ele fica bem e ele não causou nenhum dano assim muito grave, não machucou ninguém muito grave e tal. Só fica mais difícil fazer as terapias com ele, fica mais difícil fazer as coisas que precisam ser feitas com ele, né? Da comida fica mais difícil porque ele empurra o prato, aí fica nesse comportamento, mas que não é todo dia, né? É bem difícil até o Davi ficar assim, com esse movimento aqui que vocês acabaram de ver. E agora ele foi lá pra sala e eu não tô ouvindo nenhum gritinho, então significa que alguém já conseguiu entreter ele de alguma forma, né? Então, o pessoal tava falando que o meu pai, uma vez ele me falou, eu falando de autismo com ele pegou e falou assim, que o meu pai, né, pra ser meu pai, ele já é bem mais velho do que eu, e ele já tem muito mais repertório, né, de conhecimento de pessoas com deficiências do que eu. Pelo menos é o que eu acho que ele tem, né, mais vivência que eu. E ele me disse que era preguiça. Nossa, mas os autistas eles não fazem as coisas porque eles são muito preguiçosos. Porque, ó, tem os dois braços, tem as duas pernas, tem isso, tem aquilo. Muitos falam, isso aqui, né? Mas eles não querem fazer as coisas porque eles sentem muita preguiça. Gente, é exatamente isso que parece. Fica muito, 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 muito parecido com uma pessoa morta dentro das calças de preguiça. Mas não é preguiça, tá? Chama-se disfunção executiva. Esse nome é muito legal, eu gostei bastante, porque eu já me afasto de mais uma palavra de julgamento, de mais uma palavra distorcida, né, que vai chatear a pessoa e quem está em volta, inclusive a gente que fala. Então, quando a criança nasce, ela nasce sem nenhuma função, assim, nenhuma função executiva desenvolvida, né? Então, no decorrer do desenvolvimento dela, ela vai desenvolvendo essas funções executivas.
Aí vai desenvolvendo tudo, né? Aprende a andar, aprende a subir nas coisas e descer, aprende a fazer as coisas. E daqui a pouco ela já começa a ter estratégia de, nossa, se eu pisar ali, será que eu vou cair? Nossa, será que eu consigo descer por aqui e tal? E ela dá um jeito de ser rápida, e se ela vê algum perigo, ela dá um jeito de ser bem rápida, sai correndo daquele lugar e tal. Ela dá um jeito, ela se vira. Porque as funções executivas dela estão em ordem. Ela tá bem para ela, entendeu? Tá tudo indo no caminho certo. Então, essa criança, ela vai desenvolver as funções executivas todas dentro do padrão, né? Ela vai conseguir fazer todas as coisas. Filho, olha, você pega a tua coisa pra mim, a criança vai lá, pega e te traz. Filho, você vai tua coisa. Tem criança que você só pede, ó, você pega a tua coisa pra mim, por favor. A criança vai e ela traz até você. Você não precisa falar, você pega lá e traz até aqui e dá na minha mão, né? Que é assim que a gente está trabalhando com o Davi, mas ele ainda está no pega aqui, a caneta aqui. Se a caneta estiver lá, ele ainda não pega. Isso é disfunção executiva. O Davi, que eu vou usar ele como exemplo, porque ele é o protagonista aqui do canal, ele seria uma das pessoas mais preguiçosas do planeta, se fosse jogar para esse lado dos pensamentos das pessoas, né, de antigamente, que realmente pensavam dessa forma. Hora nenhuma o meu pai mentiu. Ele só falou o que ele conhecia. Ele chegou no conhecimento dele, usou as palavras que ele conhecia para nomear aquela falta de ação da pessoa com autismo, né? Então, fica naquilo, né? Ah, é preguiça, deixa pra lá, não quer, não quer. Nossa, vou ficar perdendo meu tempo, não. Vou ficar dando murro em ponto de faca, não. Ah, não quer aprender, não vai dar pra nada, não serve pra nada. Assim. Então, depois que a gente descobre que existe essa disfunção, a gente começa a entender que se a função executiva ela é desenvolvida ao longo da vida, a qualidade dessas funções vai variar bastante de como estão sendo programadas para que aquela criança execute. Então, é por isso que é muito importante, gente, fazer uma neuroavaliação. Nossa, o pessoal me chama de chata, mas eu não vou cansar de bater nessa tecla. A neuroavaliação, ela vai, através de testes de entrevista com você, de testes neuropsicológicos lá com a criança, ou com o adolescente, ou com o adulto, ela vai conseguir pontuar ali tudo que está acontecendo com a pessoa. Por que a pessoa não consegue fazer tal coisa, né? Por que ela não consegue simplesmente sair do vaso sanitário e suspender a calça se você dá a ordem. E às vezes você precisa até dar um apoio físico mesmo, pegando e ajudando ela a suspender a calça, sabe? Não consegue fazer coisas bem básicas, tipo, pega esse pote para mim e tampa. A criança não consegue pegar uma tampa e um pote que só tem aqueles dois itens ali e tampar, não. Com o Davi, por exemplo, você tem que apontar, aí ele vai lá e ele fica ainda sem saber assim o que você quer que ele faça. Então a gente vai lá com apoio, pega a tampa, fala, ó, Davi, agora põe aqui. Hoje, com 6 anos, a gente apontando ou então a gente mostrando figuras para ele, dando indicações visuais do que quer que ele faça, demora, mas faz. Há um tempo atrás ele não fazia, tá? Então, assim, essa disfunção executiva ela é muito séria, ela precisa ser trabalhada com calma, com cautela, com profissionais, né? Procurem, gente, o profissional de confiança de vocês e façam o teste neuropsicológico com a criança, para vocês terem uma noção, assim, por escrito ali, ó, tá na sua cara ali o negócio escrito, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Porque no Davi veio tão detalhado que hoje eu falo, gente, eu não vou forçar o menino a fazer tal coisa, eu vou ajudá-lo a atingir esse objetivo. Então, como que funciona com o Davi? Ele ainda não consegue fazer uma sequência completa, fazer uma coisa toda grande, sequência completa. Então, a gente quebra é, a sequência em partes menores, né? Vou usar o banheiro de novo. Ele foi lá, tirou a roupa, sentou, fez o xixi e levantou. Isso ele sabe fazer sozinho, sem ninguém mandar. Aí, o que você tem que dar, ó, dar os comandos? Abaixar a tampa do vaso, dar descarga. Davi, olha aqui pra mim. Lavar a mão. Davi, olha aqui pra mim agora. Secar a mão e ir direcionando ele, quebrando todos esses comandos, né, em várias parcelas, para que ele vá entendendo. E isso, gente, não é fez hoje, amanhã ele já aprendeu. Você tem que ir fazendo diariamente para que a criança entenda que aquilo é uma sequência e que a sequência só termina
A função só está concluída quando chega na última parcelinha e que ela já fez todas. E às vezes eu ainda vou falando, olha, Davi, tipo, ele lavou a mão e saiu com a mão pingando. Aí eu pego ele e falo, olha, lembra, você já deu descarga, você já lavou a mão, você já fez isso, fez aquilo, e agora falta o quê? Ai, meu Deus, Davi, falta secar a mão, Davi, aqui a toalha. Ele ainda não vai com as mãozinhas até a toalha para secar, né? Mesmo apontando, se a gente aponta, ele vai só toca assim e sai, então não dá tempo de secar a mão. Então sai pingando, né? Então eu pego ele, devolvo ele lá pro banheiro e ele finaliza. Então, gente, isso é com tudo. No brincar, o Davi sobe nos brinquedos e ele fica lá um tempão, num degrau, pra ir no outro degrau, sabe? No outro degrau. Parece assim que a criança tá sem uma energia, sem nada, mas não é. Porque quando ele quer, ele desce, sai correndo, faz, vai, vai. Então, assim, é a disfunção executiva que está comprometida e que precisa ser arrumada, né? Precisa ser trabalhada. E não é muito rápido, tá? Dependendo da situação da criança, dependendo de como que é o suporte em casa, dependendo de como que é o suporte na escola, acaba demorando um pouco mais. E também depende muito, 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 muito do nível de suporte, né? Que a criança apresenta. No caso aqui, o Davi, como eu já comentei aqui com vocês algumas vezes, ele é nível 3 de suporte, significa que ele é o antigo severo, de nomenclatura severo do autismo, então ele precisa de suporte para quase tudo e a disfunção executiva pega bem forte nele, né? O negócio do pedalar da bicicleta, ele deu 2 voltinhas um dia desse aí ontem eu já desci com ele, ele já não fez. Então ele embica que não quer fazer mesmo e fica lá plantado e não faz. É como se ele não soubesse absolutamente nada do que ele precisa fazer. Então ele não tem o quê? Ele não tem o planejamento do que vai fazer, ele não tem a antecipação do que precisa fazer. Tipo, para poder a bicicleta andar, ele precisa pedalar. Para poder ele pedalar, ele tem que posicionar o pé. Para poder posicionar o pé, tem que subir na bicicleta. Então, assim, ele não faz a sequência. E se ele faz tudo assim de qualquer jeito, como se ele nunca tivesse feito. Então, você tem que ir lá tudo de novo. Posiciona a bicicleta, coloco ele do lado da bicicleta, eu posiciono as 2 mãozinhas dele no guidão, eu pego a perninha dele e vou dando um toquezinho para que ele suspenda a perna, porque ele vai simplesmente, gente, ele chega, ele quer sentar no quadro da bicicleta. Eu nunca transportei o Davi em quadro de bicicleta, tá? Mas só para dar um exemplo assim, ele chega, ele senta em qualquer lugar da bicicleta, senta no pneu da bicicleta, que eu falo, Davi, senta na bicicleta. Ele vai sentar em qualquer lugar da bicicleta, entendeu? Então a gente precisa dar o comando direcionando, né, a criança, mostrando alguma coisa visual. Eu vou muito no verbal, pedindo para que ele me olhe, que agora ele está me olhando mais, então eu acho que ele está compreendendo mais, mas mesmo assim, esse negócio de disfunção executiva é bem sério, né? As pessoas com TDAH também, muitas têm disfunção executiva, é aquela pessoa que começa uma coisa e nunca termina, sabe? Então, o Davi, o que é que ele faz? Ele começa uma coisa e ele já quer sair no meio, ele não quer finalizar, né? É o sequenciamento que é disfuncional. Então, quando a criança está assim com essa disfunção muito muito grave, ela fica no prejuízo grande ali durante muito tempo, porque até ela entender uma coisa para depois ela passar para outra, imagina a gama de coisa que essa criança precisa aprender, né? Nessa primeira infância dela, para que ela use como pré-requisito para todas as outras bilhares de conexões que ela vai ter que fazer, né? Cerebrais, para poder ela seguir a vidinha dela com independência. Então, assim, o pessoal precisa mesmo cuidar dos pequenos, tá? Não fiquem achando que eles vão aprender do nada, não fiquem achando que daqui a pouco vai dar um estalo e vai passar, porque só atrasa a criança e ainda configura negligência, tá, gente? A partir do momento em que você identificou alguma coisa na sua criança que não está bem, e você é responsável por ela, e você não leva, e você faz de conta que não está acontecendo nada, e ela que sofra todas as mazelas por onde ela andar, isso é uma negligência muito grave, a criança ela pode se machucar muito, muito, muito grande mesmo, e ela pode ficar lá dentro do espectro, voltando mais, 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 e simplesmente quase não existir, né? Porque ela não vai aprender a fazer as coisas, ela vai ter medo de sair na rua porque ela não sabe como se movimentar na rua. Então, galera, saiam com
as crianças com autismo, saiam de casa com eles, sabe? Dá um pouco de liberdade para eles, não muito, né? Porque, né, do jeito que eu tô falando aqui, é claro que não dá para você soltar a criança no meio da rua, igual a gente solta a mão de crianças típicas, fala, menina, fica aqui perto de mim. E eles vêm, as crianças autistas não voltam, tá? Eles ficam andando por ali, daqui a pouco se perde ali nos pensamentos deles e vão embora para qualquer lado que lhe chamar mais a atenção. Então, o Davi, eu sempre fico de olho nele, tô sempre por perto, né? Quando você vê a filmagenzinha assim, que parece que ele tá longe, é sempre lugar seguro, sempre lugar que ele não vai ultrapassar lugar nenhum. Então, é sempre dentro de condomínio, é sempre dentro de shopping, é lugar assim que eu estou me sentindo seguro em deixá-lo, porque eu gosto também de dar um pouco de liberdade para que ele desenvolva essas habilidades necessárias, né? Outra coisa também que a gente que tem essas crianças precisa ficar de olho é não fazer tudo por elas. Porque a gente tem urgência, né? O nosso dia a dia o nosso dia é muito curto, então a gente fica naquela afobação para que aquela criança termine logo de pôr aquele tênis, para que aquela criança termine logo de comer aquela comida, para que a gente possa limpá-los, possa ir sair com eles e levar eles para terapia, levar para escola, enfim. O tempo é super curto e a criança ela tem um jeito, pelo menos o da Viluca, muito, muito bem lento mesmo de executar as tarefas, se perde muito ainda no que está fazendo, precisa de muito suporte ainda. E o nosso dia parece que não vai dar porque não vai render e a gente tem que tomar cuidado para não colocar a culpa na criança. Ai, se não fosse fulano, eu já tinha feito tal coisa. Se não fosse Beltrano, eu já tinha feito tal coisa. Se não fosse ele, com esse jeito dele aí de fazer as coisas, a gente já tinha feito tal coisa. Então, tentar, né, o máximo que dá, não ficar culpando a criança pela falta de planejamento dela, pela falta de imaginação dela, de criação dela, porque não é culpa dela, entendeu? É uma disfunção executiva. Então, quando a gente começa a trabalhar com essa linha de raciocínio, a gente poupa muito a nossa criança de sofrimento, de ficar ouvindo coisas desnecessárias, né? Porque nem ela sabe o que está acontecendo com ela, ela não sabe por que ela não consegue resolver aquela questão ali. Ela simplesmente não sabe, levanta e sai. Então, você tem duas opções: ou deixa ela sem aprender, ou pega ela para aprender no tempo dela, do jeito dela, mas com as suas técnicas. Então você vai lá, você vai usar suas técnicas no mundinho dela, entendeu? Tá brincando? Usa com ela brincando. Ah, a criança gosta que faça as coisas girando, brincando, correndo. Tenta fazer. Ah, Alessandra, eu não tenho tempo. Sinto muito, vamos ter que arrumar tempo, né? Porque pra gente ajudar eles, a gente tem que arrumar o tempo e fazer o máximo que dá pra gente fazer da melhor qualidade possível. O melhor possível que a gente possa fazer pra criança, a gente faz. Porque lá fora, as pessoas não têm paciência de ficar esperando uma criança 20 minutos pra pôr uma meia, 20 minutos pra pôr um tênis, né? Uma hora pra comer uma coxinha. Então, assim, o povo não tem paciência. E aí você fala, nossa, mas e aí? Tava aí, ninguém tem paciência, larga a criança lá, que não sei o quê. A gente não tem tempo, a gente fica correndo, né? E o povo também fica correndo. Então, o que é que a gente pode fazer no momento? Ajudar a nossa criança, né? A gente deixa de fazer outras coisas lá pra gente, que a gente gosta de fazer, depois faz, mas vamos ajudar eles primeiro. Pega os momentos que eles estão em escola, que eles estão em clínica e façam o que vocês gostam de fazer. Você já lê um livro, já aproveita, já lê sobre autismo, tá bom? A gente precisa saber, gente. Nós que temos a criança autista, a gente que tem a criança com deficiência, temos que saber lidar com a situação, mantê-los seguros, dar independência para que eles façam as coisas sozinhos, com o nosso suporte ali, né, sempre por perto, mas deixar eles se sentirem donos também da vidinha deles, sabe? Ai, olha, toma, filho, vai pôr no seu tênis enquanto a vovó faz tal coisa. Olha, vai fazendo tal coisa aqui, ó. Coloca isso aqui pra mim. Vamos arrumar, me ajudar a arrumar sua mochila? Ó, já separei tudo, agora falta só pôr na bolsa. Você coloca? Eu faço todas essas coisas com o Davi, viu, gente? Mesmo eu com pressa, eu finjo que não estou com pressa, para que ele não sinta no meu tom que eu estou com pressa. Raramente eu, vamos, Davi, anda, anda, agiliza o lado. Quando ele tá muito assim, eu falo, bora, meu filho, a gente tem que sair, olha, a tia fulano tá esperando lá na terapia e tal, vamos. E aí eu saio com ele, eu falo, ai, agora que a gente ficou bem devagar fazendo as coisas em casa, que tal a gente correr até o estacionamento? Aí a gente sai correndo até o estacionamento e tá tudo bem, entendeu? Eu recupero o tempo, assim. Mas eu evito ficar culpando ele da demora das coisas, de que a gente não conseguiu fazer porque ele é lento, porque isso, porque aquilo. Porque isso não vai ajudar em nada, só vai deixar a criança mais para baixo, mais sem vontade de fazer, né? Mais sem vontade de aprender a fazer as coisas, porque se você não tá com paciência de esperar ele fazer e ele não sabe fazer, gente, não tem muito o que ser feito, né? Tem que. Falei.
Pessoal, boa noite a todos. Obrigada aí por compartilharem a live. Pessoal aqui também no Instagram, boa noite a todos, né? É, eu tô gostando bastante de falar isso aqui. Hoje eu encontrei um paizinho que ele me deixou super animada, né? Ele falou que ele tava curtindo bastante as lives, que ele tá gostando muito das coisas que eu tô falando, né? Ele tem um filho pequeno também autista, que em nível 2 de suporte, talvez um 2 para um pouquinho mais, né? É, e ele gostou, falou que tá curtindo aí as coisas que eu tô falando, e que parece até que eu conheço bem a vida deles, né? Na verdade, a gente que tem a criança autista, a gente meio que sabe o que acontece na casa da outra pessoa que tem a criança autista. Não é 100% igual, porque cada criança é única, e cada família é única também, e cada modo de resolver as questões também, tudo cada um nas suas particularidades. Mas tem autismo. Vai ter vários pontos que todas as famílias precisam lidar com aquilo de forma bem parecida, né? Direto, a gente conversa e fala, em casa isso não acontece. Ixi, em casa eu for esperar por isso, meu Deus do céu. Acontece tal coisa, tal coisa, tal coisa. Aí ali o papo já rola, né? E a gente já começa a dar risada, que a gente também dá risada, tá? Das peripécias que eles fazem, ou das peripécias que eles deviam fazer e não fazem, e que a gente fica lá com cara de trouxa sem saber o que fazer no momento, e a gente simplesmente pega o nosso príncipe, a nossa princesa e sai. Eu saio linda, maravilhosa, dando um beijinho, falando que amo e não deixo ninguém ficar com graça com a minha criança pela inabilidade dela fazer algo que os pequenininhos conseguem e ele ainda não consegue. Eu falo que tá tudo bem, que ele aprende depois e que aquilo não é necessário para a vida dele no momento, né? Necessário para a vida dele no momento é ele aprender a tomar um banho sozinho, a comer sozinho, né? A se vestir, a não tirar roupa em lugares públicos. Tem coisas muito mais urgentes para a criança aprender, que a gente precisa focar nisso, do que várias outras coisas, como ler, escrever, aprender a fazer desenho geométrico não sei aonde, né? Não é coisa assim para a vida deles, que eles vão se meter em encrenca e vai precisar daquilo para se sair. A gente tem que ensinar coisas para eles da vida mesmo, do cru mesmo ali. Olha, precisa aprender tal coisa, precisa aprender a dizer onde está doendo. Davi, tá aprendendo e eu tô muito feliz. Ontem ele derrubou a garrafa no pé e eu perguntei onde tá doendo, Davi. Mostra o pé que a garrafa caiu pra vovó fazer massagem. E ele foi lá e ele apontou no pezinho, gente. Ai, meu Deus, eu fiquei tão emocionada. Porque esse menino já sentiu tanta dor e ele nunca sabe onde tá a dor. Ele não conhece bem o corpinho dele, parece que as dores tá aqui, irradia pro pé, sabe? Ele fica todo desregulado porque ele simplesmente não sabe que tá com dor de cabeça. Não sabe que é o dentinho dele que tá doendo, por isso que ele fica, né, nervoso desse jeito. Ele não sabe essas coisas. Então, quando ele vai no banheiro, que ele faz um cocô meio zoado, eu falo, ih, Davi, eu acho que você tá com dor de barriga, filho. Por isso que você tá assim agitado. Olha o seu cocô, que cocô estranho. Tá feio esse cocô, hein? Vamos tomar um remedinho? Aí eu vou já, abro o remedinho pra ele e falo: olha, esse remedinho aqui é pra sua dorzinha de barriga, tá? Pra você melhorar. E ele toma, gente, de boas. Então, assim, eu agora tô focando em fazer com que ele me diga onde que tá doendo, que ele me diga onde que ele bateu, que ele me mostre as coisas no corpinho dele, né? Que ele lave o cabelinho dele, que ele faça as coisinhas nele próprio. E eu tô dando cada dia mais independência e eu tô gostando muito do resultado, porque ele tá me mostrando, mas, né, seguro morreu de velho, né, dizem por aí, então eu fico ali plantada ao lado dele, fingindo que não tô vendo nada pra ver o que que ele faz. E ele tá se saindo bem. Então, confie um pouco mais nas crianças, deixem eles fazerem. Vai comer sozinho, vai sujar tudo, mas precisa, né? Precisa, é melhor sujar tudo na sua casa do que ele sujar tudo em algum lugar e aí vem aquele monte de gente que nunca viu ele na vida, de olho feio, de comentários desnecessários, sabe? Tirando onda com a cara da criança. Então deixa fazer em casa, que a casa é deles também. Ah, mas ele não limpa. Limpa você, ué. Mas você limpa tanta coisa, limpa a sujeira que o moleque faz também. Falando nisso, a minha sala tá ali, tá cheia de comida, porque ele acabou de jantar e eu deixei ele jantando sozinho. Não fiquei lá monitorando ele. E ele bagunçou tudo, fez aquela bagunça terrível de comida. E aí, quando eu terminar aqui a live, eu vou lá, vou limpar, linda, maravilhosa, e tá tudo certo. Ok? Para vocês todos uma boa noite. Muito obrigada pela presença, tá? Pessoal aqui no Instagram também, um beijo. Vocês aqui no TikTok, YouTube. Pessoal, se inscreva no canal do YouTube, tá? O arroba é o mesmo, Tartarugas Podem Voar. A gente tá lá também. E me siga aqui também no TikTok e no Instagram. Vocês que estão aqui de passagem, sigam a gente.
e conheça um pouco mais sobre o mundo do autismo, na perspectiva de avó, tá bom? Tchau, tchau. Um beijo. Fiquem com Deus.